vocês em relação a isso, né? E eu quero agora saber de vocês, né? Já até meio que estão perguntando aqui, mais ou menos no chat. Poxa, assim, vamos pular um pouco para frente, assim. Com essa redução da taxa Selic e tal, como é que vocês estão vendo esse momento aqui nesse finalzinho de ano? Como é que está ali o clima, na opinião de vocês, para os FIAGs? Vocês acham que 2024 vai ser legal? Como é que vocês estão vendo isso aí? É assim, né, Dani? Eu acho que é engraçado isso, cara. Desde que o Bacen começou a baixar juros, cara, a gente vem falando lá no nosso Insta e vem falando aqui, né? Os rendimentos vão cair, né? É algo muito óbvio, né? A carteira dos Fiagro, de modo geral, né, é indexada à CDI, a Selic está caindo, o CDI está caindo, esses rendimentos, né, esse retorno dessa carteira está reduzindo, os rendimentos estão caindo. Mas, ainda assim, né, parece que tem gente que se assusta. O cara vê lá o fundo distribuindo, né, uma escadinha para baixo em função dessa Selic em queda, e ele fala, nossa, por que está distribuindo tão pouco? Nossa, morreu. Aquelas coisas de maluco, assim, né? Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso, né? Uma Selic, ainda que a gente chegue lá ao final de 24, como projeta o Focus de 9,25%, mais uma taxa média da carteira dos Fiagro de 4,5%, cara, é muito remunerador ainda. E ainda mais se a gente comparar com fundos de papel que tem sofrido aí com inflação baixa. E aí eu faço essa comparação porque é crédito agro, crédito imobiliário, tá? Então, é muito remunerador, acho que faz muito sentido ainda. Tanto que tem muitos fundos imobiliários de papel que tem parte da carteira em CDI ainda, entendendo essa dinâmica, tá? Então, esse é um aspecto. O que eu penso também é que outros dois fatores têm sido importantes para essa queda, né? Esse amasso que os fundos, que os Fiagro têm tomado, que são esses riscos que acabaram se revelando, né, problemas em algumas carteiras, em alguns fundos, isso gera um transtorno. O investidor, pessoa física, ele ainda não sabe lidar com um fato relevante de problema de crédito. É muito interessante, porque de repente um fundo imobiliário de tijolo anuncia a saída de um locatário de 20% da ocupação do fundo e não tem a repercussão de um fundo de crédito anunciando que tem uma operação que é 5% do PL dando problema. É incrível, mas é a realidade, né? Então, acho que esse é o outro aspecto. E, por fim, tem muito investidor que gosta de acompanhar o cenário climático, né? E tem visto aí a situação de El Niño, de como isso tem afetado o agro de modo geral, tendência aí de quebra de safra em alguns locais, e como isso pode reverberar nas carteiras dos Fiagro também. Então, acho que esses três aspectos têm forçado as cotas para baixo, até fundos, né, que outro dia negociavam com bom ágio, até dei o exemplo hoje lá no nosso Instagram do FGAA, tem hoje negociado com um deságio até importante, né? Então, na minha perspectiva, é isso, né? Quanto a rendimentos, ainda vai ser muito remunerador, talvez fique ainda mais atrativo comprando abaixo do VP com bom desconto, mas eu acho que é um cenário de em curto prazo, sofrer bastante volatilidade. Cara, você falou sobre uma questão que eu tenho visto algumas pessoas falando em alguns fóruns e grupos, que é a questão do efeito climático. De fato, nós tivemos uma mudança do efeito climático, a gente estava com Laninha por 3 anos, basicamente, e agora a gente está passando por um período de El Niño. E as pessoas estão citando como se fosse o fim do agronegócio por conta disso. É muito importante destacar que El Niño e Laninha, eles vão ficar alternando aí
Todo ano. após ano. O segmento do agronegócio está acostumado e preparado para isso. Quando que um efeito climático começa a, de fato, ser tão alarmante como eu tenho visto algumas pessoas citando atualmente? Quando nós estamos com 2, 3 anos seguidos de um mesmo efeito climático, que foi o que ocorreu com Laninha. Aí a gente observou que a gente teve um grande desafio na região sul. E não é, por quê? Novamente, foram 3 anos seguidos com volume de chuva menor, e isso naturalmente dificulta, né? Por mais que você esteja, para o primeiro ano você está preparado, para o segundo você aumenta o desafio, mas ok, o terceiro já está muito machucado ali para conseguir sobreviver de uma forma mais tranquila. Então você vê que as empresas mais robustas, mais resilientes, passaram por essa tempestade e conseguiram se safar com danos, mas conseguiram atravessar esse mar. Alguns tiveram problemas pelo meio do caminho, de fato. Agora, essa questão que a gente vai estar observando agora, muito mais na região norte-nordeste, que é a região de Matopiba, né? Que é, de fato, a região norte-nordeste, que estava crescendo de forma avassaladora, né? O que auxiliou esse crescimento? O efeito Laninha. Então, eu não quero ser muito técnico, desculpa se eu estiver sendo, é só porque eu tenho visto bastante gente falando sobre essa questão do El Niño como se fosse o fim do mundo, mas não é. A região Matopiba, de fato, cresceu muito por conta disso, né? O efeito Laninha tem um volume de chuva maior na região norte e nordeste, e que agora a gente vai ver, de fato, testando essa nova fronteira agrícola que foi cada vez mais ampliando na região lá. Mas, ainda assim, isso não é o fim do mundo. Nenhum tipo de produtor deveria estar suscetível a um único ano, a uma única safra de um efeito climático. Se tiver, é porque realmente alguma coisa naquele negócio está errado. Muito errado, na realidade. É como se fosse, só para trazer um exemplo para o mundo imobiliário, é como se fosse um fundo que tem lá uma torre de prédios comerciais, ele quebrar porque ele teve, vamos botar 50% dos imóveis vagos. Cara, não é para quebrar, porque a vacância faz parte, né, do setor imobiliário. A gente está alugando imóvel, a gente tem risco de não ter pessoas alugando. Se tiver 10%, 15%, ok, vida que segue, tudo normal. Se tiver 40%, 50%, você fala, nossa, mano, tem que segurar a barra, tá uma situação muito difícil. Quando que começa a ter problema de fato? Pô, se tem 90% vago, aí sim é um problema de fato. E é um pouco disso que eu quero trazer para a questão do clima. Teve um ano de determinado efeito climático, Laninha ou El Niño, zero estresse. Acontece, vai prejudicar, mas zero estresse. Teve 2 anos, realmente é mais desafiador. Aí 3, 4 anos seguidos, 4 já fica muito mais difícil de ter, mas 3 anos seguidos, aí você tem um alarme maior para a questão da safra. Então, eu acho que esse paralelo fica um pouco mais compreensível do efeito climático dentro do agro e, naturalmente, dentro da capacidade de pagamento dos devedores. E o que o Arthur trouxe aqui é um outro ponto muito importante. As pessoas falam de Selic como se fosse... como se não existisse a economia real. E o desafio de ter um nível de Selic tão alta. Parte do problema que a gente está tendo é exatamente porque o crédito, o custo do dinheiro estava muito caro. Então, a gente, olhando para a questão da economia real, para o produtor, para a cooperativa, fica muito mais desafiador ele ter que calcular e arcar com uma taxa de juros muito mais alta do que um pouco mais baixa. E aí, isso vai comer na margem do lucro do devedor. E, naturalmente, aumenta a chance de ter algum tipo de dificuldade de pagamento. Lembrando que nós estamos falando sempre aqui, pelo menos até o momento, nós temos a maioria dos FIAs voltados para o crédito. Quem empresta dinheiro, o que importa para a gente é a capacidade de pagamento. Então, acho saudável a redução, vai cair um pouco menos no bolso da gente, porém, acho que vai ser muito mais previsível o dinheiro de todo santo mês do rendimento lá. E esses eventos, né, de default
de recuperação judicial, a gente vai ver cada vez com menor frequência, uma vez que as coisas estão mais alinhadas. Legal. E isso é um ponto muito legal, né? Eu até coloquei aqui o comentário do Arthur, né? Com a Selic mais baixa, parte do risco diminui. Se paga CDI mais 4, você continua recebendo 4% acima do CDI. Cara, isso é muito legal, né? Assim, o Brasil está melhorando, né? Os dados a gente está vendo que está melhorando, a taxa Selic está baixando, agora está em 1,75, a perspectiva do PIB está melhorando, enfim. Sim, eu não estou falando que a gente já saiu de uma crise, né? Porque eu acho que ainda tem vários efeitos ainda, é difícil falar isso, mas a sensação que fica é isso, né? Que está melhorando, inclusive a Bolsa deu uma pernada esses dias aí, né? Bateu ali a máxima, pelo menos nominalmente falando, né? O número sem descontar pela inflação e tudo mais. Então, acho que o Brasil está melhorando. E é muito legal, porque eu acho que os fiagros vão continuar pagando muito bem, só que de uma forma mais segura, talvez. Não é porque você pensa assim, se você está ganhando muito dinheiro, isso é muito legal. Assim, é muito bom, todo mundo gosta. Só que o outro lá está pagando esse muito dinheiro, digamos assim. E aí você pega, por exemplo, um produtor rural, né? Se ele está pagando uma taxa de juros muito alta, você está apertando ele demais, né? Então, se a taxa de juros dá uma diminuída, ele dá uma respirada maior. Então, você continua, e que o Arthur está falando isso agora, você continua ganhando bem, só que você tem mais segurança, né? Então, eu acho que, por mais que o dinheiro que você está vendo na sua conta talvez não vai ser tão alto, o ganho real vai ser muito melhor, na minha opinião. Você está ganhando muito bem, com um risco muito menor. E é isso que é legal, você tem que saber estudar para fazer isso, claro, mas isso é muito legal, né? Você está ganhando muito bem, os fiagros vão continuar pagando muito bem, isso aí a gente sabe disso, né? Só com um risco muito melhor. Em relação a mudanças climáticas, gente, assim, indústria é céu aberto, né? Como o Bernardo fala muitas vezes, né? Por isso também você tem que saber estudar ali onde é que está o crédito, né? Se tem várias operações em vários lugares do país. Por exemplo, que o Danilo está falando do El Niño, da Laninha. O El Niño e a Laninha afeta o centro-oeste diferente do sul, né? Assim, muito diferente, inclusive. Às vezes o sul está numa dificuldade danada e o centro-oeste está produzindo muito bem, não é isso? Então, é importante nos fiagros um mínimo de conhecimento para você estudar, né? Porque é muito legal, você pode ganhar muito dinheiro, só que o outro lado também existe, né? Agora, por que eu continuo acreditando nesse produto tanto, né? Assim como eu continuo acreditando nos fundos imobiliários, né? Porque o país está melhorando, o agro é uma potência, então eu acho que assim, por que eu estou tão otimista com 2024, né? Porque o pessoal acha que o governo consegue suprir toda a necessidade de investimento no agro, só que isso não é verdade, né? Tudo bem, né? O orçamento do governo é multibilionário, só que o Bernardo vai saber disso melhor do que eu, deve valer para ali mais ou menos 30% ou 40% da necessidade de crédito do agro. Mais ou menos por aí, né? Assim, então, onde que entra o resto? O Fiagro pode entrar nesse resto, né? Digamos assim, nesse gap, né? Nessa diferença ali. Então, eu estou muito otimista, eu acho que o pessoal vai expandir mais, isso vai afetar muito positivamente, e a qualidade, né? Ou seja, o risco vai diminuir. A qualidade vai aumentar e o risco vai diminuir. Então, a gente vai continuar pagando muito bem, que nem o Arthur estava falando aqui, né? Você pega aí CDI, que já é muito alto, você vai pagando ali, às vezes, 3%, 4% nos fiagros, né? E, no final das contas, se você souber, se você estudar, né? Como a gente está aqui para isso, inclusive, né? Também tem a nossa carteira recomendada, tem esses conteúdos aqui gratuitos, inclusive. Se você souber, você vai ganhar muito dinheiro, não é vendendo uma promessa falsa, né? Assim, muito dinheiro no sentido dentro do que é aquilo que a gente acha que é um investimento seguro, né? A gente não está vendendo aqui criptomoeda, a gente não está vendendo golpe, né? A gente está vendendo aqui um investimento que você vai ganhar, que nem o Arthur está falando aí, um CDI mais 4, que já, na minha opinião, é incrível já. Mas aí eu queria falar, pessoal, do que chamou a atenção para vocês do outro lado, né?